Eu estava aqui falando que hoje eu começo um novo projeto, né? Manhãs Restauradoras. E eu estou muito feliz por ter obedecido esse convite, né, do Espírito Santo. Tá me ouvindo direitinho? Me confirma aí, amigo, se minha voz tá saindo. Tá me ouvindo? Bom dia. Olá. Dá pra me ouvir? Bom dia, Neide. Bom dia, Washington. Bom dia, minha mentora linda. Hoje eu começo uma nova jornada, um novo projeto, na verdade, Manhãs Restauradoras. Por que esse tema? Eu só fiz obedecer, na verdade, a voz do Espírito Santo, onde ele me disse que, na verdade, eu pedi uma orientação, né, sobre gravar uns vídeos e postar lá no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube e aí eu pensei em fazer uns vídeos ministrando, né, a palavra de Deus e jogar lá no YouTube. Mas o Espírito Santo falou que era para mim colocar Manhãs Restauradoras. Aí no outro dia, para você ver, né, como o Espírito Santo confirma. No outro dia, a Sandra me passa o cajado dela. Em uma live ao vivo, ela só disse que eu iria fazer a live no outro dia. Eu falei, como assim? E achei que ela tava brincando de fato, né? Mas o Espírito Santo confirmou que de fato era pra ela falar comigo, né? Ele já tinha me falado um dia antes, mas eu pensei que era só pro YouTube, não achei que seria aqui pro Instagram. E aqui estou eu, obedecendo. E eu tô muito feliz por estar aqui, por vocês estarem aqui. E eu convido vocês nessa manhã para um momento, não vai ser longo, vai ser breve, mas eu acredito que vai ser sim uma manhã edificante, uma manhã restauradora. E eu gostaria que vocês, se vocês tiverem, né, ou se não, de vocês abrirem comigo lá em Daniel. Foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Daniel 10, a partir do versículo 11. Daniel 10, 11. Diz assim: Daniel, muito amado, esteja atento às palavras que eu vou te dizer. Fique em pé, porque fui enviado para falar com você. Olha só, muito amado. E o anjo apareceu naquele dia para Daniel para dar um recado que Deus tinha enviado para ele. Enquanto ele falava comigo, eu me pus de pé, tremendo, então me disse: não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que você dispôs o seu coração em compreender, a se humilhar na presença de Deus. Foi por sua causa, foi por causa dessas suas palavras que eu vim. E é muito interessante esse capítulo, esse versículo, na verdade, porque muitas vezes a gente tá assim como Daniel, né? Orando, achando que nossas orações não estão sendo ouvidas. E na verdade, todas as nossas orações são ouvidas. E o que acontece muitas vezes é que a gente aprendeu a fazer por merecer.
a fazer uma campanha, a acordar de madrugada e orar, a fazer um jejum por 7 dias, por 21 dias. E, na verdade, quando a gente tem essa mentalidade, essa filiação, quando a gente recebe essa filiação, a gente entende que não precisa de sacrifício. Deus tem para nós. E é interessante esse texto quando quando o anjo fala para Daniel que por causa do coração dele, né, que ele dispôs o coração dele de compreender e se humilhar diante de Deus. E o que é se humilhar diante de Deus? É você renunciar à sua vontade. Na verdade, você estar submisso à vontade de Deus. E eu gostaria que vocês recordassem nesse momento acerca de Ezequiel. Quando o Senhor leva Ezequiel para o vale de ossos secos, o Espírito Santo, na verdade, né, ele levou Ezequiel para o vale de ossos secos. E quando chegou lá, Deus falou para ele que era para profetizar sobre aquela imensidão de ossos. E Ezequiel, olhando para aquela imensidão de ossos, deve ter pensado, nossa, como assim? Eu vou profetizar e esses ossos vão voltar a viver? E ali naquele momento, Ezequiel falou, tu sabes se esses ossos realmente podem reviver. E é exatamente isso que eu gostaria de ser pontual nessa manhã com vocês. Eu comecei a falar sobre Daniel, que Daniel ele se humilha diante de Deus e no primeiro dia a oração dele tinha sido respondida, né? Deus tinha ouvido a oração do Daniel e ele tinha atendido a oração do Daniel. Daniel 10, versículo 11, ele fala sobre o coração do Daniel, que estava totalmente contrito, né, diante de Deus. Ele se humilhou, ele entendeu, na verdade, né, sobre a busca. E eu tava falando que não precisa a gente acordar às 3 da manhã, não precisa a gente fazer sacrifícios, não precisa a gente fazer campanha. O que Deus espera de nós, na verdade, é que o nosso coração esteja nele. E aí eu vou voltar aqui a palavra que eu tava falando sobre Ezequiel. Quando Deus leva Ezequiel para aquele vale de ossos secos, ele pede para Ezequiel profetizar. E aí Ezequiel, olhando aquela multidão de ossos, eu imagino que Ezequiel deve ter pensado, nossa, que loucura, né? Como é que eu vou profetizar aqui e esses ossos vão voltar a viver? Não tem como, né? Eu imagino a cabeça de Ezequiel naquele momento. Se foi difícil para Marta e Maria acreditar que Lázaro ia ressuscitar depois de 4 dias, imagine você ver ossos sem vida e acreditar que aqueles ossos poderiam reviver. E o que eu quero dizer para vocês nessa manhã, a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração, é que na verdade muitas vezes a gente não pergunta para Deus qual é a vontade dele. E naquele momento, o Ezequiel, ele foi sábio em falar, tu sabes, né? Então, é exatamente isso que a gente tem que caminhar nessa verdade, né? Qual é a tua vontade, Senhor? Porque muitas vezes eu quero fazer uma campanha para ter algo. Muitas vezes eu quero fazer uma campanha para o meu próprio desfrute. Mas não é a vontade de Deus. Eu não queria estar aqui fazendo live de manhã, eu não queria estar aqui pregando, né, a palavra de Deus, ministrando algo que eu recebo, né? Mas é como aquela palavra do vinho novo. Todas as vezes que Deus ele vai derramar vinho novo sobre você, todas as vezes que Deus vai fazer algo novo na sua vida, ele precisa tirar o velho. Então a velha Michele não existe mais. A velha Michele realmente tinha dificuldade de aparecer nas telas, a velha Michele tinha necessidade de aprovação.
E graças a Deus que foi uma construção, foi um trabalhar, né, minucioso do Espírito Santo, a qual ele foi trabalhando na minha vida. Pouco a pouco eu fui entendendo de fato, né? Eu costumo dizer com a Sandra que o Espírito Santo só falta desenhar pra gente, né? Porque falar uma vez não adianta, falar duas também não resolve, três também às vezes não dá. Então, muitas vezes ele tem que desenhar. E voltando à palavra, né, sobre Ezequiel, Ezequiel perguntou ao Senhor, né, tu sabes, tu que é o dono de todas as coisas, então o Senhor que sabe se esses ossos poderão sim ou não reviver. E muitas vezes a gente tem que se comportar assim, como Daniel. Senhor, é da tua vontade que eu faça isso? Porque eu acredito que naquele momento o Daniel ele tinha uma vida de oração. Daniel orava 3 vezes ao dia. Daniel ele não precisou orar 21 dias para receber algo, mas ele persistiu, né, na oração. Daniel também ele não tinha nada que pudesse impedir. Ele não estava em pecado, ele não estava distante de Deus, né? Eu comecei o texto lendo que o anjo falou que Daniel era um homem muito amado por Deus, né? Então, só daí você tira, né? Se Deus ele ama a todos, né? Ele é um pai que ele ama a todos. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então, não tinha empecilho da oração de Daniel ser impedida naquele momento. Mas muitas vezes a gente precisa de fato, né, perguntar sobre o tempo de Deus. É da tua vontade que eu receba algo agora? É da tua vontade que eu faça algo agora? E fazendo paralelo com Daniel e Ezequiel, eu quero que vocês entendam isso, né? Sobre o poder da oração e sobre o poder da submissão a Deus. Ordenar a fazer. Então temos que ter essa submissão a Deus, de não só ouvir a voz dele 1, 2, 3, várias vezes até que ele desenhe, que é o meu caso, né? Muitas vezes o Espírito Santo teve que insistir muito para que eu pudesse fazer aquilo que ele estava pedindo para mim fazer. Mas eu acredito que ele é muito paciente. Deus, ele é um Deus amoroso e ele nos entende. E nessa manhã eu queria trazer essa reflexão para vocês acerca da vontade de Deus. Tu sabes, né, Senhor? Se o Senhor quiser fazer, amém. Se o Senhor quiser me dar, amém. Então, que a gente possa de fato buscar essa vontade de Deus, que a gente venha buscar essa restauração que é genuína, né? O caminhar com Cristo é algo que a gente precisa. Eu me esvazio de mim mesma e eu busco com que o Senhor me encha desse vinho novo. Eu preciso transbordar. E eu acredito que esse tempo que Deus está trazendo para minha vida é muito disso, né? O transbordo. Eu tava atrás das malhadas, né? Como eu falei com a Sandra, eu falei, não, as manhãs são suas. Eu não vou pegar o seu posto. Ela, não, mas Deus tá me levando para outro lugar. O tempo agora é seu. Eu falei, como assim? Como assim, Paulo? Você tá passando cajado pro Timóteo? É tipo Moisés e Josué, né? Que ela quis dizer. Mas enfim, eis-me aqui, né? Como diz o Ezequiel, tu sabes, né, Senhor? Então eu só tô aqui obedecendo e fazendo aquilo que o Senhor quer. Que a presença do Senhor, né, seja uma constante nas nossas vidas. Que a gente possa buscar de fato, né, acordar e entronizar essa presença, e entronizar a vontade de Deus. O que é que o Senhor espera de mim para aquele dia? O que é que o Senhor espera de mim para aquela semana?
E não que seja feita a nossa vontade, não que a gente venha insistir em algo que Deus não está no negócio. Porque todas as vezes que a gente insiste em algo que Deus não está, a gente não vai prosperar naquilo. E quando a gente tem o Espírito Santo de Deus, a gente vive uma vida abundante. Por que uma vida abundante? Porque é Ele que vai direcionar você a todas as coisas. Quem tem o Espírito Santo, quem ativa o Espírito Santo, né? E dá vazão, dá lugar para o Espírito Santo agir, tem uma vida, na verdade, segundo a vontade de Deus. Porque quando Deus leva Ezequiel lá naquele vale, eu acredito sim que Ezequiel tinha uma intimidade, né, com Deus, porque senão ele não estaria ali. E Ezequiel profetizou, né? Ele profetizou sobre aquele vale e os ossos voltaram sim a reviver. O Espírito Santo moveu ali naquele lugar e os ossos começaram a ter vida. E muitas vezes a gente fica buscando uma palavra de um pastor, a gente fica buscando uma palavra de um amigo. Eu acredito que minha internet está oscilando, né? É porque eu tô aqui no quarto, aí o modem tá lá na frente. Então, Daniel, ele tinha uma intimidade com Deus a tal ponto de, no primeiro dia que ele orou, a oração dele já foi respondida, imagine. E muitas vezes a gente ora achando que Deus não tá ouvindo a gente, achando que... muitas vezes a gente até desiste, né, daquele pedido, porque não viu, mas esquece de perguntar, né? Tu sabes, Senhor, a tua vontade sobre a minha vida que vai prevalecer. E nessa manhã eu quero trazer, né, essa palavra para vocês, essa reflexão sobre a vontade de Deus, sobre você estar alinhado, né, com o Espírito Santo, que vocês possam ativar o Espírito Santo, que é a pessoa mais importante que Jesus poderia deixar aqui na terra para nós. O Senhor foi, né? Jesus foi e deixou o nosso Consolador. O Espírito Santo não é só aquele que nos leva até Deus, mas ele é o nosso conselheiro e a pessoa que vai nos moldar, né? O Espírito Santo, ele vai nos moldar para que a gente possa ser preparado para a eternidade. Estamos aqui de passagem, todos nós sabemos que essa vida é muito passageira e que estamos aqui apenas para cumprir um propósito. E muitas vezes as pessoas vêm aqui e elas não se ligam a esse propósito, né? Porque não estão ligadas, na verdade, à fonte. E que nessa manhã vocês estejam ligados à fonte. Que essas manhãs restauradoras possam trazer um vinho novo, né, para vocês, que o Espírito Santo possa ministrar o coração de vocês acerca da presença dele. Eu sou muito suspeita em falar sobre o Espírito Santo, porque se hoje eu sou uma pessoa restaurada, se hoje eu sou uma pessoa curada, eu devo isso ao Espírito Santo. Tudo que eu sei hoje, tudo que eu aprendi, a mudança da minha mente, a ministração que o Espírito Santo trouxe para a minha vida, né, a cura, a libertação, tudo foi através da busca ao Espírito Santo. Então, que a minha palavra nessa manhã, para vocês que estão assistindo esse vídeo, para vocês que vão ver esse vídeo depois, ativem o Espírito Santo de Deus na vida de vocês e tenham uma vida abundante, porque só assim vocês terão verdadeiramente a vontade de Deus sobre a vida de vocês. Vocês não vão mais se preocupar com algo, tipo uma oração, vocês não vão se preocupar mais com o que vai acontecer na vida de vocês. Por quê? Porque vocês terão a certeza de que Deus estará cuidando de vocês. Porque a vontade de Deus, ela é soberana sobre as nossas vidas, desde que a gente renuncie à nossa vontade. Então, que a gente venha renunciar à nossa vontade. Eu renunciei, na verdade, por vocês estarem presentes no primeiro dia, né, dessa manhã.
Agradecer ao Espírito Santo por essa palavra, agradecer a Deus por nos dar a oportunidade, né, de propagar a palavra dele. E que vocês fiquem com essa palavra sobre a vontade de Deus na vida de vocês. Vocês não precisam orar, vocês não precisam se sacrificar, mas vocês precisam ter uma vida abundante com o Espírito Santo, que aí ele vai direcionar todas as coisas, ele vai te orientar em tudo que você vai fazer. Então, que a gente possa seguir o exemplo de Daniel. Daniel, ele não só orou 21 dias porque ele queria algo, mas ele tinha uma vida de oração, ele tinha uma vida constante, né? De humilhação na presença de Deus, que a gente possa se humilhar diante de Deus, que a gente possa buscar verdadeiramente a vontade dele e fazer como Ezequiel, né? Tu o sabes, Senhor. Então, que a vontade de Deus, ela prevaleça nas nossas vidas e nessa manhã para que vocês estejam conectados, né, durante o dia com essa presença maravilhosa que eu acredito que é essa presença que nos faz acordar todas as manhãs e ter esperança de dias, não dias melhores, porque eu acredito que os dias, eles realmente, eles já estão findados, né, para aquilo que está lá em Apocalipse, mas que a gente possa ter uma vida de oração, uma vida de renúncia, para que a gente possa ser preparado para a eternidade. Eu quero agradecer a presença de vocês, Kelly, que entrou depois, a Sandra, a Patrícia, o Dawi. Eu quero agradecer a todos vocês por essa manhã estarem presentes aqui. Um beijo, Deus abençoe. Eu não lembro o nome dos outros que entraram, mas eu quero agradecer a presença de todos. Beijo.